Se a gente atingir as metas, as contribuições que os países estão oferecendo para reduzir a mudança do clima, mesmo assim, a gente vai ter um impacto. Agora, do outro lado, a gente não batendo as metas, a gente vai ter uma aceleração muito forte, né, de extinção de espécies. Hoje, para que a gente tenha ideia, por volta de 10 mil espécies da biodiversidade, fauna, flora, são perdidas por ano. Muito do que a gente come ou vai deixar de existir ou vai ser muito caro. Então já é um impacto muito violento. Por exemplo, a Amazônia perdendo área florestal do jeito que está perdendo. Pode chegar um momento que a gente entre numa espiral negativa, que a gente perca todo aquele bioma e a gente não sabe as consequências disso. É muito difícil de medir. A gente vai ter eventos climáticos extremos, só que de um jeito que a gente nunca viu, ondas de calor inaceitáveis para a vida humana, ou seja, muitos lugares vão ficar inabitáveis, então a gente vai ter mais furacões, a gente vai ter mais secas, né? A gente vai ter mais enchentes. Pandemia vai ser cada vez mais frequente, que a partir do momento que a gente passa a inviabilizar esses biomas, espécies de vírus, bactérias, que a gente nunca teve contato ainda como ser humano, virão à tona. Quando a gente fala hoje de 60 a 80 milhões de pessoas sendo deslocadas forçosamente das suas casas, há uma previsão do Banco Mundial que até 2050 a gente tenha 750 milhões de pessoas. Então, com isso, a gente vai ver mais e mais guerras baseadas em pessoas querendo ir para regiões que sejam habitáveis, né? E claro, países ricos, países que têm poder, querendo se proteger disso tudo. É um mundo com muito menos espécies, com regiões da Terra que vão ser, de fato, muito inabitáveis e com uma redução drástica, por que não, da população da Terra. Então esse é o mundo que a gente vai encontrar. Sou Carlo Pereira, sou o diretor executivo do Pacto Global da ONU no Brasil. Além disso, entusiasta de toda essa discussão da sustentabilidade. Trabalho com isso há muito tempo, gosto muito do tema, pela importância que tem e por trabalhar de maneira conjunta o ser humano, também a natureza. Hoje eu convidei para uma conversa remota alguns amigos para que fizessem essa discussão comigo. E o que a gente quer discutir é com relação à emergência climática, é com relação do futuro da humanidade, o futuro do nosso planeta. Se a gente atingir as metas, as contribuições que os países estão oferecendo para reduzir a mudança do clima, mesmo assim, a gente vai ter um impacto, né? Porque já tem um acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. Mas, por exemplo, certamente, batendo todas as metas, a gente vai conseguir, em algumas coisas, diminuir a desigualdade. Acesso à energia, por exemplo. A qualidade do ar nas cidades. A gente vai ter cada vez mais veículos elétricos ou veículos híbridos, né? Que vão fazer com que a gente reduza as emissões, não só de gás de efeito estufa, mas também de poluentes que causam problemas respiratórios, né? A saúde das pessoas, em grande monta, vai melhorar. Pessoas que não têm acesso à energia hoje e, por consequência, todo o conforto que isso traz, desde ter uma geladeira em casa para poder conservar seus alimentos, até ar-condicionado. E se a gente fala num mundo que está aquecendo mais e mais, se faz cada vez mais necessário a gente conseguir equilibrar a temperatura de alguma maneira, né? Então são vários fatores que, sem dúvida nenhuma, a vida vai melhorar muito, muito, né?
a gente conseguindo bater as metas, né? Eu diria que para uma parcela da população a vida vai ficar quase que estável e para outra parcela vai melhorar bastante. Fora o conforto emocional, psicológico de saber que a gente não está indo para a beira do abismo, que a nossa vida não vai piorar. Com relação a, ter um discurso mais forte com relação ao tema, sem dúvida nenhuma pode de alguma maneira favorecer uma polarização, mas ao mesmo tempo tem temas que são necessários. Então, por exemplo, a ONU já convencionou a chamar de crise climática, mas tem gente defendendo de chamar de crise humanitária. Então, quem está ali correndo o risco de ser extinta, não é o clima, não é o planeta, é a humanidade. Então tem que passar a mensagem de maneira clara e direta, porque senão isso não chega lá em cima. Lá em cima que eu digo pensando em esferas de poder. A desinformação tem prejudicado o debate sobre as mudanças climáticas, e não é de hoje. Há uma campanha muito bem documentada já de desinformação que data de décadas atrás, que influenciou a grande mídia, que está presente nas redes sociais. Há uma tentativa por parte da indústria de combustíveis fósseis de deturpar essa discussão, de prejudicar essa discussão e de lançar dúvidas sobre a veracidade da ciência do clima. Mas isso eu acredito que está ficando cada vez mais claro que a crise climática não só é real, como é grave, como é urgente. E para a gente tomar as medidas necessárias para enfrentá-la, vamos precisar de muita comunicação. Eu acho que essa é uma nova época de mídia, de comunicação, e precisamos de novas formas de financiamento, e as empresas precisam mostrar de que lado elas estão. Negacionismo é um tema bastante complicado, E a gente vê que quando as discussões elas são polarizadas, então é difícil de você sentar à mesa e chegar a um ponto comum, que sem dúvida nenhuma, muito do que a gente vê de negacionismo, até mesmo no clima, que é uma coisa muito fortemente baseada na ciência, é uma coisa dinâmica, não é uma coisa definitiva. A gente sabe que o que a direção e a tendência que essa discussão ESG aponta é para empresas, empresários muito mais conscientes ambientalmente e socialmente, Mas a gente sabe que ainda há uma grande força pensando num lucro, no resultado de curto prazo. E as pessoas estão ali. E se você facilitar, esse grupo cresce. Então, por isso, a gente nunca pode descuidar. Tem que estar sempre atento aos temas, sempre se basear na ciência, sempre repetir as mensagens para que a gente consiga, de fato, coletivamente ir para a direção correta. A imagem do Brasil no exterior está muito ruim, Principalmente quando a gente trata das questões ambientais, mudança do clima, como a gente sabe. É uma certa loucura da gente pensar que o mundo pressiona cada vez mais por ativos que a gente tem. Só que a gente está indo contra. A gente está apostando numa discussão antiga. Eu entendo que a classe política ela é muito sensível ao que a população e empresariado querem. O empresariado sentiu, principalmente o exportador, que tem que se coçar em questões ambientais, sociais e de governança. Está sendo cobrado cada vez mais e sendo, de fato, excluído de investidores, de consumidores, seja lá o que for.
A população está vindo cada vez mais com essa cobrança, tá? Estou falando em Brasil e no mundo também cada vez mais, né? E os políticos, eles não vão conseguir ficar de fora, não vão conseguir ficar de fora. Acho que a curva de aprendizagem das empresas, eu não sei se eu estou confortável em dizer ainda que ela está acelerada o suficiente. Pelo volume de informação e de debate e pela pluralidade na qual esse assunto tem, pela pluralidade das pessoas na qual o assunto tem sido debatido, e acho que a COP foi um exemplo bastante razoável disso, existe uma visão de que as empresas estariam se mobilizando, portanto, tendo uma curva de aprendizagem sobre o tema. Essa curva, ela tem a inclinação necessária ou tem a velocidade necessária? Não, acho que não. Todos os fatos postos na mesa hoje, ainda de consumo, principalmente do combustível fóssil, por um lado, né? Até pelas grandes empresas que ainda, os grandes interesses econômicos e financeiros que ainda giram em torno do uso do combustível fóssil. Do outro lado, então, do sequestro de estoque de carbono, portanto, manutenção de florestas e recuperação de área degradada, etc., acho que nesses dois caminhos os interesses postos, econômicos e financeiros, ainda são algo a ser amplamente combatido, de forma que essa curva de aprendizagem, de fato, tenha a velocidade esperada para tentar segurar o aquecimento global em até 2 graus. Fato esse que hoje a gente já enxerga 1,1 grau. Portanto, a gente está perdendo esse jogo. 5 anos depois do Acordo de Paris, nós estamos ainda, principalmente o Brasil, retrocedendo. Nós nos comprometemos a metas que à época eram ambiciosas, em 2015 eram ambiciosas, reduzir as emissões em 37% até 2025 e 43% até 2030. Mas, de fato, as emissões do Brasil vêm subindo desde o Acordo de Paris e nós estamos na direção, na contramão, principalmente porque os desmatamentos vêm subindo e também as emissões da agricultura subiram. 50% das emissões brasileiras, aproximadamente, vem do desmatamento da Amazônia, do Cerrado. Então, nós temos que ter políticas públicas e acima de 90% desses desmatamentos são ilegais. São ilegais, mesmo em propriedades privadas, são áreas que não podem, pelo marco legal brasileiro, serem desmatadas, chamadas reservas legais ou áreas de proteção permanente. E na Amazônia, por exemplo, 40% de todo o desmatamento em 2019 foi grilagem de terra, roubo de terra. E 90% algum nível de ilegalidade, mesmo em propriedades privadas regulares. Então, políticas públicas, ações de políticas públicas de fiscalização são essenciais, porque quem controla essa indústria da grilagem de terra é o crime organizado. Um crime organizado que é até transnacional, ligado com o crime do narcotráfico, com contrabando de ouro. Então, isso é a indústria internacional, transnacional do crime. Então, é muito importante política pública rigorosa. De 2012, 2013, 2014, com os menores índices de desmatamento, o que funcionou mesmo foram as ações de comando e controle do IBAMA, das polícias federal e estaduais, dos órgãos estaduais de meio ambiente. Então, essas são políticas públicas absolutamente necessárias para nós eliminarmos o maior fator de desmatamento historicamente no Brasil, que é o desaparecimento de nossas florestas. Uma coisa importante da gente ter em mente é que a gente está falei tanto em revolução, né? A gente está numa revolução dos dados também. Então, o que acontece? Não dá para fazer como antigamente,
de falar, olha, não está acontecendo nada aqui. Porque mesmo com relação à mudança do clima, emissões de gás de efeito estufa, hoje em dia você consegue medir por satélite. Você consegue olhar para o satélite onde tem queimado ou não. Área que foi desmatada para ser colocada algum tipo de cultura, né? Seja ligado, seja ali, seja lá o que for, né? Então o que acontece? O que a gente tem que entender de uma vez por todas, que assim, não adianta não ser transparente e não adianta não tomar ação. Então esse é um fato, tá? Então as empresas, elas estão muito descobertas, então precisam, por consequência, pressionar, seja lá o governo que for, seja lá onde estiver no espectro político, para que faça coisas para a gente melhorar a nossa imagem. Deixa eu colocar um ponto de muita preocupação aqui, né? O Brasil hoje, a balança do Brasil está fundamentalmente atrelada a commodities, principalmente commodities agrícolas ou mineração, certo? 60%, basicamente, pegar uma média aí, das nossas exportações vão para a China. A China anunciou, não faz tanto tempo, que já quer ser autossuficiente em soja, por exemplo, né? Até 2024. Quer ser autossuficiente em minério de ferro até 2025. É amanhã. Tá? Então, o que acontece? A gente tem que olhar com muita preocupação. Isso porque a China faz dentro de casa ou o que faz no continente africano. A China colocou nos últimos anos 100 mil quilômetros de rodovias na África, 10 mil quilômetros de ferrovia. Então a gente achar que a gente vai ter comprador eterno, sendo ele a China, para as nossas commodities, a gente vai afundar. Então tem essa outra preocupação muito grande. Agora, o que a gente tem na mão, que é fantástico, a gente pode transformar essas commodities em produtos de maior valor agregado, embutidos de sustentabilidade. O Brasil, por uma questão de vocação natural, tem uma matriz energética muito limpa, seja elétrica, e aí no caso das hidrelétricas, por exemplo, mas agora eólica, há 15 anos, a gente nunca imaginaria que estaria, hoje em dia, com 10% da capacidade instalada. Nunca imaginaria, nem no nosso melhor sonho. Sem contar o que a gente está vendo, uma massificação de painéis fotovoltaicos nas casas das pessoas de maneira distribuída. A gente tem que se fazer valer disso para a gente se reposicionar no mercado. Não é opção a gente não focar nessa agenda. Além de não ser opção, essa nova ordem global, né, focada em sustentabilidade, a gente conseguiria, vamos colocar assim, nadar de braçada. É muito bom para a gente. Agora, um fenômeno novo que a gente vê acontecer, da ansiedade relacionada à mudança do clima. Isso está acontecendo muito. A gente vê parcelas da juventude, seja no Brasil, países desenvolvidos, né, sofrendo de ansiedade climática. Porque os dados estão aí, e não são só os dados. Os efeitos estão aí. E a gente vê, naturalmente, essas gerações mais recentes, geração Z, por exemplo, para elas, um consumo mais sustentável é importante. E mesmo aquelas de faixa de renda menor. Tem um diferencial muito grande. Isso para consumo ou investimento. E aí, para quem tem uma renda maior, tem condições de investir, a gente vê, é perceptível entre as gerações
o apetite para investimento sustentável. É uma mudança muito grande. A gente está na era da hiperconectividade e hipertransparência, faz com que as pessoas passem a entender cada vez mais o seu papel e passem a entender cada vez mais o seu poder, tá? Então, o que eu vejo e sinto isso de fato acontecendo, a gente vê, por exemplo, cada vez mais movimentos de periferia, movimentos negros, cada vez mais com voz. Isso vem, claro, sem dúvida nenhuma, uma por conta de políticas acetadas num passado recente, com relação ao acesso à universidade, por exemplo, acesso à educação, mas também, sem dúvida nenhuma, pelo acesso a essas novas tecnologias. Quando a gente olha a perspectiva global, principalmente vinculada à crise climática, a gente vê uma subrepresentatividade, no sentido de as pessoas que serão as mais impactadas não estão sendo representadas. Outras pessoas estão tomando decisões por elas, que são as mulheres pretas, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, mães de família, pobres, que já estão sofrendo os principais impactos da crise climática. Mas essas mulheres não estão ocupando esses cargos para falar sobre as suas realidades. Essas mulheres têm homens brancos, heterossexêneros, mais experientes, falando por elas. E aí eu faço uma provocação. Como que a gente pode transformar essa realidade e trazer, além de representatividade, ações práticas, para que isso seja de fato uma mudança? A gente precisa entender que diversidade não é apenas convidar uma mana preta ou uma pessoa trans para uma empresa para dar uma palestra. O futuro ele não vai ser construído se a gente não tiver diversidade. É importante que políticas sejam desenvolvidas dentro desses espaços institucionais, burocráticos, de poder, econômicos, para inserir essas pessoas não apenas como executoras, mas que essas pessoas tenham uma voz ativa, propositiva, com capacidade de diálogo, de tomada de decisão, para transformar essa situação. É necessário projetos, é necessário um compromisso público, é necessário esse comprometimento formal para que isso não fique apenas no discurso. O nosso planeta não consegue aguentar mais. E a longo prazo, o que a gente pode fazer? Eu vou falar uma coisa que talvez não te agrade. Se a gente não mudar agora, não vai ter longo prazo. Se a gente não fizer algo para transformar agora nesse presente, qual é o futuro que você vai construir? Qual é o futuro que você vai construir para os seus filhos? Porque a minha geração simplesmente não vai aceitar mais manter esse status quo, manter a reiteração desse sistema excludente, sistema patriarcal, capitalista, de supremacia branca, onde a voz valorizada é do homem branco e a mulher preta sempre entra numa posição de servidão. Mas eu tô aqui para falar que estamos transformando essa lógica, estamos alternando essa estrutura social. E eu quero te convidar para fazer parte desse processo. Eu não consigo transformar o mundo sozinha. A gente não precisa mais de exclusão. A gente precisa de parcerias, de colaboração. A gente precisa de apoio. Eu gostaria de te convidar a apoiar. Eu gostaria de te convidar a participar. Gostaria de te convidar a se integrar nessa transformação sistêmica que já está acontecendo.